A chave mestra, autor Charles Haanel, parte 10. Se você compreender completamente o pensamento contido na parte 10, você aprenderá que nada acontece sem uma causa definida. Você poderá formular os seus planos de acordo com o seu conhecimento exato. Você saberá como controlar qualquer situação, pondo em jogo as causas adequadas. Quando você ganha, como sem dúvida ganhará, você saberá exatamente o porquê. O homem comum que não tem nenhum conhecimento definido das causas e os seus efeitos é governado por seus sentimentos e emoções. Ele pensa principalmente em justificar a sua ação. Se ele falhar como homem de negócios, ele diz que a sorte está contra ele. Se não gosta de um tipo de música, diz que a música é um luxo caro. E se é um escriturário medíocre, diz que teria mais sucesso em um trabalho ao ar livre. Se carece de amigos, diz que a sua individualidade é refinada demais para ser apreciada. Ele nunca pensa que seu problema é o efeito causado por algo. Em resumo, não sabe que cada efeito é resultado de certa causa definida e tenta se consolar com explicações e desculpas. Ele pensa isso em autodefesa. Pelo contrário, o homem que entende que não há nenhum efeito sem uma causa adequada pensa impessoalmente, vai para a cama e pega no sono sem se importar com as consequências. Está livre para seguir o rastro da verdade, que opera onde for que o leve. Ele vê o assunto claramente até o final e encontra todos os requisitos necessários, e o resultado dele é que o mundo lhe dá tudo o que tem para lhe dar, amavelmente, com honra, amor e aprovação. Parte 10. A abundância é uma lei natural do universo. A evidência desta lei é concludente e a vemos em tudo. Em todas as partes a natureza é pródiga, esbanjadora e extravagante. Em nenhuma parte de qualquer coisa criada se vê o propósito de economizar. A abundância se manifesta em tudo: milhões e milhões de árvores, flores, plantas, animais e um amplo esquema de reprodução, onde o processo de criar e recriar sempre está em movimento. Tudo mostra a generosidade que a natureza fez como a provisão para o homem. Que a abundância para todos é evidente e que muitos falham em participar dessa abundância também é evidente. Eles toda a vida não tomam consciência da universalidade de toda a substância, e essa mente é o princípio ativo através do qual nos relacionamos com as coisas que desejamos. Toda a riqueza provém do poder. As posses têm valor somente enquanto conferem esse poder. Os acontecimentos são significativos somente se afetam o poder. Todas as coisas representam certas formas em graus de poder. O conhecimento da causa e o efeito, como foi demonstrado através das leis que governam a eletricidade, os processos químicos, a gravidade, permitem ao homem planejar corajosamente e executar audazmente os seus planos. A estas leis se chamam as leis naturais, porque governam o mundo físico, porém nem todo poder é físico. Há também o poder mental, o poder moral e espiritual. O poder espiritual é superior porque existe em um plano superior e capacita o homem a descobrir a lei pela qual essas forças maravilhosas na natureza poderiam ser domadas e prontas para fazer o trabalho de centenas e milhares de homens. Permitiu ao homem descobrir leis pelas quais o tempo e o espaço foram reduzidos e a lei da gravidade pôde ser superada. A operação desta lei depende de contato espiritual, tal como diz Henry Drummond. No mundo físico, tal como o conhecemos, existe o orgânico e o inorgânico. O inorgânico do mundo mineral está completamente isolado do mundo da planta ou do animal. A passagem está selada hermeticamente. Estas barreiras nunca foram cruzadas. Nenhuma mudança da substância, nenhuma modificação do ambiente,
Nenhuma química, nenhuma eletricidade, nenhuma forma de energia, nenhuma evolução de nenhum tipo nunca pôde dotar com o atributo da vida um único átomo do mundo mineral. Somente entrando no mundo morto de alguma forma de vida é que esses átomos mortos podem ser dotados com a propriedade da vitalidade. Sem este contato com a vida, continuariam para sempre estáticos no mundo inorgânico. Huxley diz que a doutrina da biogênese, ou a vida a partir da vida, se mantém vitoriosa ao longo do tempo. E Tyndall é compelido a dizer: afirmo que não existe nenhum fragmento de evidência confiável para provar que a vida em nossos dias apareceu independentemente de uma vida precedente. As leis físicas podem explicar o inorgânico. A biologia explica e descreve o desenvolvimento do orgânico. Porém, sobre o ponto de contato inorgânico/orgânico, a ciência permanece em silêncio. Um corredor similar existe entre o mundo natural e o mundo espiritual. Este corredor está selado hermeticamente do lado natural. A porta está fechada, nenhum homem pode abri-la. Nenhuma mudança orgânica, nenhuma energia mental, nenhum esforço moral e nenhum progresso de qualquer tipo pode permitir a algum ser humano entrar no mundo espiritual. Porém, assim como a planta penetra no mundo mineral e o toca com o mistério da vida, assim também a mente universal penetra a mente humana e adota com novas, estranhas, preciosas e maravilhosas qualidades. Todos os homens ou mulheres que conseguiram alguma coisa no mundo da indústria, do comércio e da arte alcançaram isso devido a este processo. O pensamento é a ponte de conexão entre o infinito e o finito, entre o universal e o individual. Já vimos que há uma barreira intransponível entre o orgânico e o inorgânico, e que o único modo que a matéria pode evoluir a uma forma de vida é sendo impregnada com a vida. Como a semente que chega embaixo ao mundo mineral e começa a se abrir e a sair para fora. A matéria morta começa a viver, 1000 dedos invisíveis começam a tecer um ambiente adequado para este recém-chegado, e na medida em que a lei do crescimento começa a surtir efeito, vemos o processo continuar, até que o lírio finalmente aparece. Inclusive, Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu com um deles. Assim, um pensamento que é lançado na substância invisível da mente universal, da qual todas as coisas são criadas, quando enraiza a lei do crescimento, começa a produzir efeitos, e constatamos que as condições e o ambiente não são mais que a forma objetiva do nosso pensamento. A lei é que o pensamento é uma forma vital ativa de energia, é dinâmico e tem o poder de se correlacionar com o seu objeto e trazê-lo desde a substância invisível da qual todas as coisas são criadas ao mundo visível e objetivo. Esta é a lei pela qual e através da qual todas as coisas se manifestam. É a chave mestra com a qual você é admitido no lugar secreto do superior, e lhe é dado domínio sobre todas as coisas. Com a compreensão desta lei, você poderá decretar uma coisa e ela será estabelecida para você. Não poderia ser de outro modo. Se a alma de universo, com a qual conhecemos, é um espírito universal, então o universo é simplesmente a condição que o espírito universal criou para si mesmo. Somos simplesmente espíritos individualizados e estamos criando as condições para o nosso crescimento exatamente do mesmo modo. Este poder criativo depende do nosso reconhecimento, do poder potencial do espírito e da mente, e não se deve confundir com a evolução. A criação seria trazer à existência o que não existe no mundo objetivo. A evolução é simplesmente desabrochar as potencialidades que estão envolvendo as coisas que já existem.
Ao aproveitar as maravilhosas possibilidades disponíveis para nós com a operação desta lei, precisamos nos recordar que nós mesmos não contribuímos em nada para sua eficácia. Como o grande mestre já disse, não sou eu quem faz as obras, senão o Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Precisamos tomar exatamente a mesma posição. Não podemos fazer nada para ajudar na manifestação. Simplesmente cumprimos a lei, e a mente que tudo origina produzirá o resultado. O grande erro dos dias atuais é a ideia de que o homem tem que fazer acontecer por meio da inteligência, a qual o infinito pode utilizar e materializar um propósito ou um resultado específico. Nada disso é necessário. A mente universal encontrará os meios necessários para produzir qualquer manifestação. Nós precisamos, no entanto, criar o ideal, e este ideal precisa ser perfeito. Sabemos que as leis que governam a eletricidade foram formuladas de tal modo que este poder invisível pode ser controlado e usado em milhares de formas para o nosso benefício e comodidade. Sabemos que as mensagens são levadas em torno do mundo e que o complexo sistema faz isso, e agora praticamente o mundo inteiro está iluminado. Porém, também sabemos que se consciente ou ignorantemente violamos a lei e tocamos num fio de carga quando não apropriadamente encapado, o resultado será desagradável e desastroso. A falta de compreensão das leis que governam o mundo invisível tem o mesmo resultado, e muitos estão sofrendo as consequências disso o tempo todo. Foi explicado que a lei da causalidade depende da polaridade e precisa se formar um circuito. Este circuito não pode ser formado a menos que operamos em harmonia com essa lei. Como operamos em harmonia com a lei sem que saibamos qual é a lei? Como saberemos o que é a lei? Pelo estudo e por observação. Nós vemos a lei atuando em todos os lugares. Toda a natureza testemunha silenciosamente o funcionamento da lei, expressando-se constantemente a si mesmo na lei do crescimento. Onde há crescimento, deve haver vida, e onde há vida, deve haver harmonia, de modo que tudo o que é vivo constantemente está atraindo para si as condições e as provisões que são necessárias para sua expressão mais completa. Se o seu pensamento está em harmonia com o princípio criativo da natureza, também está em consonância com a mente infinita e formará um circuito e não retornará a você vazio. Porém, é possível que você tenha pensamentos que não estão em consonância com o infinito. E quando não há polaridade, o circuito não se forma. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado quando estamos gerando eletricidade e se corta o circuito e não há uma saída? Será exatamente assim com você. Se você mantiver pensamentos que não estão em concordância com o infinito e, portanto, não podem ser polarizados, você fica isolado e não há circuito, e os pensamentos grudam em você, preocupam você e finalmente causam alguma doença, possivelmente talvez até a morte. E o médico não consegue diagnosticar exatamente como deveria. Pode dar-lhe algum nome extravagante, dos quais foram para muitas outras doenças que são resultados do pensamento incorreto. Porém, todavia, a causa é a mesma. O pensamento construtivo deve ser necessariamente criativo. Porém, o pensamento criativo deve ser também harmonioso, e isso elimina todo pensamento destrutivo ou competitivo. A sabedoria, a fortaleza, a coragem e todas as condições harmoniosas são resultados do poder, e já vimos que todo o poder provém de dentro. Ainda assim, cada carência, limitação ou circunstância adversa é o resultado de fraqueza. E a fraqueza é simplesmente a ausência de poder. Vem de lugar algum e não é nada.
O remédio, então, é simplesmente desenvolver o poder, e se conquista exatamente esse poder do mesmo modo como todo poder é desenvolvido, com o exercício. O exercício, ele consiste em se aplicar o seu conhecimento. O conhecimento não se aplicará por si só. Você precisa fazer a aplicação. A abundância não virá até você do céu, nada cairá em seu colo. Porém, uma aplicação consistente e consciente da lei da atração e intenção para um propósito definido e específico e com vontade de levar a cabo esse propósito, produzirá a realização do seu desejo por uma lei natural de transferência. Se você está em um negócio, este crescerá e se desenvolverá por canais regulares, possivelmente novos ou excepcionais. Canais de distribuição se abrirão e quando a lei estiver operando completamente, você verá que as coisas que busca também o estão buscando. Esta semana, selecione um espaço em branco em uma parede ou qualquer outro ponto conveniente, em frente onde você geralmente se senta. Desenhe mentalmente uma linha horizontal negra, mais ou menos de 6 polegadas de comprimento. Tente ver a linha tão claramente como se estivesse pintada em sua parede. Agora desenhe mentalmente duas linhas verticais que se conectam com a linha horizontal, nos dois extremos. Agora desenhe uma linha horizontal que se conecta com as duas linhas verticais, e agora você tem um quadrado. Tente ver o quadrado perfeitamente. Quando você conseguir fazer isto, desenhe um círculo dentro do quadrado e agora ponha um ponto no centro desse círculo. Depois, estique o ponto em sua direção aproximadamente 25 centímetros. Agora você se lembra que o seu trabalho estava todo em negro. Mude de cor para branco, vermelho ou amarelo. Se você conseguir fazer isto, está fazendo um excelente progresso e logo estará com a capacidade para se concentrar em qualquer problema que possa ter em mente. Quando qualquer objeto ou propósito é mantido claramente no pensamento, sua precipitação ou manifestação em forma tangível e visível é meramente uma questão de tempo. A visão sempre precede a ela própria e determina sua realização. Lillian White. Um pensamento vívido traz o poder para manifestá-lo, e em proporção com a profundidade da sua fonte é que está a força da sua projeção ou manifestação. Emerson.